Agora você vê, a Gaviões, que é a maior torcida organizada do Corinthians, foi fazer protesto. Tite não, Carille Retranqueiro. Aí a camisa 12, que é a segunda maior organizada. Sim. Então foram duas manifestações diferentes das duas maiores organizadas do Corinthians. Uma foi cobrar o time, pedir raça, Carille Retranqueiro, e a camisa 12 foi dar apoio no embarque do time. É importante isso aí. Quando a gente fala torcida, o do Corinthians são quase 30 milhões de torcedores, mas tem cada um que pensa de um jeito. Claro. Tem gente que estava no estádio contra o Independente Del Valle e saiu antes do jogo acabar. Teve gente que continuou apoiando. Tem de tudo. Mas é importante isso aí porque é um momento delicado para o Corinthians. O Corinthians não vem bem no campeonato. O Corinthians é um time que nos últimos anos se tornou o mais vitorioso do Brasil. Neste século é o time brasileiro com o maior número de conquistas e agora o Corinthians passa por dificuldades. Então é legal esse apoio desse grupo dando uma energia a mais, passando confiança para os jogadores que têm uma missão praticamente impossível. E não é por causa da bola não, que o Independente Del Valle é um bom time, tem bola. Mas além disso, é o fator altitude, pesa, é complicado, é enjoado. Desculpe o trocadilho, porque são palavras próximas, né? Atitude e altitude. Pois é. Não teve atitude no primeiro jogo, agora vai sofrer com a altitude lá. E mesmo que tenha atitude, acho muito difícil. Muito difícil. Muito. O time não faz gol, né? Também? Igual o Atlético? Não faz gol, João. Vem aí, vê os números. Os brasileiros... Mas gol é um detalhe, já diria. No caso do Corinthians, são dois detalhes, né? Porque precisa de pelo menos 2-0 para mandar a decisão para os pênaltis. Detalhes tão pequenos de nós dois. E serão pequenos mesmo. Agora, não acho que seja impossível. Não, impossível não. Mas acho pouco provável que o Corinthians conquiste a classificação. Posso queimar a língua na sexta-feira, chegar aqui e falar, poxa, estava totalmente errado. Aí o corintiano vai ficar super feliz que eu faça uma projeção que é negativa nesse momento. Mas pelo que o time tem apresentado, agora a grande chance do Carille fazer alguma coisa diferente, né? Porque está perdido por 2. O Corinthians já está eliminado da competição. O Corinthians está eliminado da competição. Como assim? Está eliminado. Ele vai lá eliminado. Então vamos fazer um negócio diferente. O que é fazer diferente? O que você faria diferente? Vamos botar o time para jogar bola, sem medo. Dá para fazer. Como? E o Carille é pago para fazer isso. Não, vou no lugar do... Mas se você for... O coach Quesada faria o quê? Mudar a postura, botar na cabeça, porque o psicológico do jogador é fundamental. O Carille coloca na cabeça dos caras que o importante é só se defender. Eu já ouvi isso de um jogador do Corinthians há não muito tempo. Se você fala muitas vezes isso para um jogador de futebol, ele acredita. Sim, é verdade. Agora, para você, qual é a escalação? Quais são os caras que você colocaria em campo para mudar esse panorama difícil lá no alto do morro em Quito? Bom, você escalaria como? A escalação básica, né? Cássio, Fagner, os dois zagueiros, Gil, Manuel e Avelar. O Ralf volta, o Gabriel tá fora. A partir daí tem que mudar. Tem que sair o Ralf. A partir daí? Põe o Júnior Urso de primeiro volante. Não, pode ser, mas... Tira o Júnior Urso de primeiro volante. Mas o Ralf, ele já falou que joga o Ralf. Põe o Bocelli na frente. Eu iria de Gustavo e Wagner Lopes. O time também baseado na cabeça do técnico, né? Porque ele não... Se ele não começar com o Ralf, aí vão dar um tiro no pé dele. Porque ele estava reclamando do time, né, cascudo, e não começa com o Ralf. Eu começaria com o Janderson, cara. Meteria velocidade nesse jogo. Tira o primeiro volante. Mas não foi bem, hein, no primeiro jogo, hein? Bota. O outro pode estar pintando um novo Romarinho aí. Vai precisar de caixa, né? Quando você menos... Bota o cara. Não, mas tem um outro menino que é forte, joga de meio atacante. O Matheus? Matheus volante? Não, Matheus Jesus. Volante. Bom jogador. Eu acho que é jogo força física. Eu acho que é jogo para Ralf e Urso. Tem mas que também Ralf ter lá no alto do morro, lá... Sei não, hein? Condição física. Eu botaria vitalidade, botaria energia nova no time. Você pediu pro cara ele fazer algo diferente. Você tá fazendo a mesma coisa. Eu gosto do Ralf. Vocês que não gostam do Ralf. Não, mas então, vai fazer o que de diferente? O Leandro Carilha? O Janderson. Janderson no lugar de quem? Pô, Leandro Carilha, vamos mudar essa escalação. Janderson no lugar de quem? O Sornossa. E o Sornossa vai jogar no lugar... Não, eu tiro o Sornossa, não escalo o Sornossa nem o Vital. Você gostou do Leandro Carilha, né, João? Você pode colocar o Pedrinho pelo meio. Não.
Cara, o time é meu. Desculpa. De você, Quando eu cair, você assume. rapaz. Tá bom? Tá bom. Então tá Meu bom. Deus do céu. Desculpa. Mas esse seu time é muito fraco, viu, Leandro Carilli? Tá bom, então você assume e tenta fazer melhor. Eu vou classificar para Libertadores, eu quero ver o que você vai fazer ano que vem. Então você mete Cleison numa ponta, Janderson na outra, são dois caras de velocidade, e Pedrinho no meio, que 99% dos torcedores do Corinthians pedem. Sim. E Love como referência. Só? Só pra mim esse é um time. Mas não é a mesma coisa que o Carilli. Não é. Não é. Ele não jogou nunca assim. Não, mas o esquema é o mesmo. Você vai fazer Mas o problema não é o esquema, é a atitude. É, atitude. É a mesma coisa falar, vamos lá. eu tô jogando com 3 zagueiros, meu time é defensivo. Não. A seleção brasileira de 2002 jogava com 3 zagueiros, era um time ofensivo. Claro que você tinha qualidade, mas eu tô falando da postura. Você vai botar o Gustavo no jogo. Tem que botar o Gustavo. Eu não tiraria o Love, não. Não, jogar com os dois. Essa é a ideia do Paulo Carilli, que é o Gustavo, ele é importante pra bola aérea defensiva. Olha só a cabeça do não é só a bola treinador. aérea, é um cara que tem... Mas ele escala o cara pra bola aérea defensiva, por isso que ele não dá chance pro Bocelli. Ele tem arranque. O Bocelli não pode jogar nesse time. O Bocelli fez 3 gols em 4 jogos. O Cássio fique alerta e que mais uma razão pra não escalar o Ralf. Eu não colocaria o Ralf, não. A altitude de Quito não é tão significativa quanto a de La Paz, mas é significativo. para os caras passarem tão mal. Mas tem a velocidade da bola que muda. Então, o Cássio que falhou, por exemplo, no chute do Ganso, tem que ficar esperto com uns chutes de média distância. E o Corinthians é bom ter chutador. Agora já sei. Finalizador, cara que arrisca. O Ralf chuta em gol. A bola, ela rola diferente, né? Voa diferente. Ela tem não é tirar o Ralf, então é tirar a bola. Porque talvez a bola vai atrapalhar eu falo assim, você colocar chutadores, caras que arrisquem de média distância. Sabe quem eu colocaria nesse? O Pedrinho. Sornosa. É o único que chuta. Mas deve ir pro jogo. Chuta de longe. Eu montaria diferente, João. Como você montaria, Eugênio? Eu colocaria o Bruno Mendes, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Sim. Não pode. Não pode. Não pode, Bruno Mendes? Porque ele já jogou no Montevideo Wanderers, né? Então tá fora do Então muda aí, Então muda quebrou. essa peça, gente. Porque a minha ideia era o seguinte, ele pode fechar a lateral direita ou ser um terceiro zagueiro liberando o Avelar para ficar com 3-4-3 em algum momento. E adiantaria o Fagner para jogar mais avançado, trazendo o Pedrinho para dentro. Para o Pedrinho ter liberdade de movimentação. É o novo Daniel Alves, o Fagner, nessa escalação do Eugênio, né? Mais ou menos isso? Jogar mais avançado pela direita. O Daniel Alves está jogado mais por dentro, muitas vezes. É para jogar como se fosse um ponta-direita mesmo, o Daniel Alves. O Cleison de um lado, o Fagner do outro. Fagner. E o Pedrinho livre. Fala assim, Pedrinho, faz o que você quiser. Quer cair na direita, cai na direita. Quer cair na esquerda, cai na esquerda. Quer voltar para pegar a bola no meio de campo, volta. Quer entrar na área para finalizar, fica à vontade. Não marca ninguém, pelo menos isso. Exatamente. Liberdade. Não marca ninguém, é isso. Liberdade para ele. E aí eu colocaria Urso e Sornosa. E pronto. E lá na frente o Wagner Love. Essa ideia que eu dei, que vocês estão falando, nenhuma delas ele vai fazer. Ele vai escalar... Ele vai escalar Sornosa, Cleison, Pedrinho, Love. Não vai ter Gustavo. Ele não sai do 4-1-4-1 dele. Não vai sair. Um 4-2-3-1 com uma variação de 4-1-4-1. Não vai ter que jogar com no dois segundo tempo, no desespero, tá 0-0, sei lá, tal. Aí ele bota 3 atacantes como ele colocou da última vez. Eu tiraria o Danilo Avelar, tiraria o lateral esquerdo. Já tirei um volante, certo? Pra mim, quer dizer, o primeiro volante é o Júnior Urso. E aí eu coloco mais um homem de frente. Vai um pra meio Rodrigo atacante. Jesus também. Não, Carrossel, né? Eu escola Carrossel, né? O negócio é mais... Rodrigo Mitchells, né? Ô, Micheletti, Tiro o lateral esquerdo e põe mais um jogador de frente. Nós temos aí uma arte que mostra viradas do Corinthians, né? Mas antes temos um VT falando exatamente sobre esse assunto, a situação. O Corinthians já conseguiu virar algumas vezes. Esteve em situações difíceis, mas conseguiu mudar o panorama. Veja aí. Pois é. Há possibilidades, né? É futebol, tem chance, mas é uma missão muito difícil. A gente vai trazer agora essas viradas do Corinthians em números, em arte, na sua tela, para você fixar legal. Aquela ali no Brasileirão de 84 em cima do Flamengo, Copa do Brasil 2005 para cima do Cianorte, Copa do Brasil 2008 para cima do Goiás. São as viradas quando o Corinthians conseguiu reverter esse placar de 2 gols. E tem mais por aí, produção? Qual é a próxima, hein? Quando o Corinthians não conseguiu. No Brasileiro de 84 para o Fluminense, Libertadores de 99 nos pênaltis, o Palmeiras acabou vencendo, né? O Corinthians conseguiu tirar a diferença, mas nos pênaltis foi eliminado. Campeonato Brasileiro de 2002, na grande final, quem não se lembra das pedaladas de Robinho para cima de Rogério, ou seja, perderam a primeira em São Paulo e depois, né, 3-2 para a equipe
do Santos com o mando de campo. E tem um detalhe nessa história toda aí. Nenhuma dessas situações aconteceu na altitude. Acima de 2.000 metros, quando o organismo já não funciona da mesma maneira. O ar é rarefeito, a velocidade da bola muda, é um empecilho a mais, além da bola, além do futebol. Nas 3 vezes que o Corinthians reverteu, ele decidiu em casa. Decidiu em casa. Mas só altitude, fora de casa, ele não conseguiu. Também. A coisa mais difícil que o Corinthians conseguiu fazer. Perder em casa de 2-0. Meter 4-1 no Flamengo, né? A gente massa do Flamengo. Mas o Corinthians tinha um time massa. Esse jogo foi sensacional. Foi o jogo do... Esse jogo foi... Eu lembro que a torcida do Flamengo tinha meio que prometido uma invasão. Acho que eu nunca vi tanto flamenguista de ônibus chegando. Mas era o Morumbi entupido. E foi o jogo do placar eletrônico do Morumbi, né? O Corinthians eliminou o Flamengo e aí o pessoal colocou no placar eletrônico do Morumbi a ponte aérea, tal, boa viagem, uma provocação no placar eletrônico. Mas esse fator altitude, por que eu falo tanto nisso? Eu estive lá em Quito, não vai ser no mesmo estádio, né? Eu estive no estádio da LDU, no estádio Casablanca, mas pesa, cara, pesa. Pesa muito. 2.850 metros, não chega a ser La Paz. E eu também não sou um atleta. Mas assim, para quem não é atleta, já pesa. Agora, para os caras que estão correndo, e principalmente no segundo tempo, quando o time da casa sobra fisicamente e você começa a ter um declínio. São raros exemplos de equipes que conseguiram se dar bem. Tivemos um recentemente, o Boca. Na Libertadores. É verdade. Deu uma aula de como se joga lá na altitude e superou a LDU. E tem esse agravante aí, Eugênio? Tem, e tem mais um agravante. Então, você está falando fisicamente, o Corinthians jogou. O Independente Del Valle não jogou. Exatamente. Ele teve o jogo dele pelo campeonato equatoriano adiado para a semana que vem. Então, eles voltaram da vitória em Itaquera, descansaram, estão treinando para jogar na quarta-feira com o Corinthians de novo. Enquanto o Corinthians, no meio do caminho, teve esse jogo complicado com o Bahia, deslocamento, chegou de madrugada. Isso também, não sei como é que é essa logística, mas acho que chegar de madrugada quebra muito o sono do cara, né? O Corinthians desembarcou lá no meio da madrugada. Isso tudo, será que não teria um horário diferente? Eu sei que não é fácil voar para lá, não é simples não, mas poderia ter tido uma logística que facilitasse mais o relógio biológico dos jogadores. João, já falei aqui ontem e vou repetir. Repita. Eu não creio na classificação do Corinthians. Eu também não. Mas milagres existem. Milagres acontecem. Mas eu não acredito. Eu também não acredito, espero estar errado e que eu seja cornetado nas redes sociais. Eu acho que um bom exemplo para o Corinthians é o segundo tempo contra o Racing. O Racing que o Corinthians enfrentou neste ano foi um Racing reserva, né? Ele estava priorizando o Campeonato Argentino, mas mesmo assim era um time difícil de ser batido. E o Corinthians lá conseguiu um gol do Wagner Love no segundo tempo. O Corinthians jogou muito bem, talvez tenha sido o melhor segundo tempo do Corinthians. Mas não tinha altitude também. Mas não tinha. As margens do Rio da Prata, do mar, oxigênio sobrando. O Corinthians naquele momento precisava de um gol, foi pra cima e conseguiu o objetivo, o gol e a classificação. Eu queria dar um destaque pra Conmebol. A Conmebol divulgou os áudios dos árbitros. Teve o corintiano reclamando de um possível pênalti ali, né? No lance, talvez uma expulsão por causa de uma cotovelada, um braço no Fagner. Para quem tiver curiosidade, a Conmebol divulgou os áudios da arbitragem, contato do assistente de vídeo e tal. E como teve lances polêmicos, isso é muito bom. É uma forma de transparência. A Conmebol cada vez mais tentando acabar com essa fama, essa pecha que ela ganhou de que tem coisa por trás, não sei o quê. Vamos ver se ela vai fazer isso. Vai chegar o momento que isso tem que estar na transmissão do jogo. Então, mas vamos ver se ela vai fazer isso também na Libertadores. A gente está falando de semifinal. Por exemplo, Flamengo e Grêmio. Que eu digo. Torço para que não tenha polêmica de arbitragem Flamengo e Grêmio. Boca e River. Mas seguindo essa tendência, a Conmebol vai fazer a mesma coisa. Vai depois divulgar o áudio, já temos a comunicação. A imagem do VAR nas transmissões aqui o áudio, se Brasil, for, mas vai demorar mais ainda. O áudio ainda não. Vai atrapalhar mais ainda. Vai atrapalhar não, mas vai retardar ainda mais. Estamos vendo a correria do time do Del Valle jogando a 700 metros de altitude, né? Que é a média de altitude da cidade de São Paulo. E o Corinthians, você vê aí, os jogadores do Corinthians, enquanto estão aí numa velocidade de 15 quilômetros, os caras estão a 90. Então, se for pego no radar, vai ter um monte de jogador multado aí do Del Valle. Você imagine lá.
Pois é, Que os caras estão acostumados, conhecem o tempo da bola, né? Até a quicada da bola, porque a bola quica e sai de um jeito. É um bom time. Rapaz, vai ser um sofrimento. Ele não joga no estádio dele. Não. É um time que não tem muita torcida. Então, Não tem torcida. tem algumas coisas que são diga assim, não são favoráveis, Não, né? mas está mais não é tudo. acostumado que o Corinthians a jogar no Não, circuito, lógico, que eu tô mas dizendo. assim, também você O pode... jogo será no Atahualpa, é isso? Sim. É, o Estádio Olímpico. Atahualpa, no Estádio Olímpico Atahualpa. Ele joga em Sangolquí, Tem uma cidade ao 7 lado mil de Quito. lugares. Uma altitude o estádio dele. menor, né? É uma altitude um pouco menor. É isso, boa sorte para o Coringão e boa sorte para o Galo na próxima quinta-feira e para o Corinthians na quarta-feira. Estamos aqui todos torcendo por uma final brasileira na Sul-Americana, a final da Sul-Americana, dia 9 de novembro em Assunção.